Opa, tudo bem? Eu sou o Alex e seja bem-vindo ao 29º episódio da nossa série de Cities Skylines 2, aonde nesse episódio nós vamos fazer alguns ajustes em várias regiões do mapa com serviços para deixar o que foi desenvolvido até esse momento um pouco mais completo e a gente partir para novos projetos no próximo episódio. Como pode estar acompanhando, no último episódio nós fizemos a linha de bonde à beira-mar ali, todo o contorno do Distrito 10 e Distrito 11, fizemos linhas de transporte público no Distrito Industrial, no Distrito Agrícola e no Distrito Florestal. Do último episódio para esse, o que nós fizemos aqui no jogo? Eu somente fiz alguns ajustes nas linhas que nós criamos, como eu comentei. Então, se eu der uma olhada aqui no panorama de transporte, agora na parte de ônibus já está quase tudo renomeado. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as linhas do Distrito Agrícola. Eu deixei numa cor branca aqui para diferenciar. As linhas que passam pelo Distrito Florestal, eu coloquei um verde escuro aqui para lembrar uma cor de árvore, algo assim. Todas está tendo algum uso, até a linha agrícola aqui tem poucos passageiros, mas tem, né, 12, 10, está tendo algum uso. As linhas interurbano que nós criamos dos distritos para fora do mapa, aqui a gente tem do distrito 8, que é aquela região lá em cima, e do distrito 11, que é essa região aqui à beira-mar, eu também renomeei ela, então tem aqui do distrito para cada saída. Todas essas linhas eu ajustei a quantidade de ônibus, sempre tentando usar o mínimo ou uma quantidade que eu vi ali que acabou ficando interessante, mas todos são linhas que tem passageiros usando, a porcentagem é baixa, mas existe. Nessas linhas interurbano aqui eu coloquei uma cor azul escuro. Para quem for do estado de São Paulo, esse azul escuro lembra um pouco as linhas de ônibus Cometa. Aqui tem duas linhas aqui que são linhas que vão lá para a cidade velha, cidade antiga, né? Eu não mexi nelas, eu deixei do jeito que estava aqui, tá tendo um bom uso, então não quis alterar nada nela. E na parte de ônibus, todas as linhas aqui eu deixei o custo de 1 para passagem, né? Ficou uma arrecadação mínima, e os veículos eu ajustei como eu comentei também. A ideia é tentar deixar isso daqui grátis. Provavelmente no futuro a gente vai deixar isso daqui grátis sem problema nenhum, tá? Não tá afetando a arrecadação aqui, que tá mais de 150 mil. Isso daqui se estabilizou já faz algum tempo. Mas continuando aqui no panorama de transporte, na parte de trem, eu renomeei as linhas de trem aqui também, mantive essa cor amarela, não fiz alteração em relação a isso. Então a gente tem aqui as linhas que são distrital, né? Eu marquei que são referentes aos distritos, né? Então ela vai do distrito 2 para o distrito 10 e o distrito agrícola. É aquela linha que sai daquele ponto lá de cima, passa aqui e vem para cá. Estão renomeadas aqui. A quantidade de trens também eu tentei deixar o mínimo possível. Linhas que são um pouco mais longas eu deixei 2, porque imaginando que tem um trem chegando no fim, o outro já vai estar chegando no começo da linha, então tem essa praticidade. Mas tem linhas aqui que são curtas, por exemplo essa do distrito 8 para o distrito 2, que é daqui até ali, é uma reta aqui, então deixei um só indo e voltando, tá bem tranquilo em relação a isso. O uso tá baixo aqui, inclusive. Mas a gente pode ver aqui, por exemplo, a linha do distrito 8 para as indústrias, que sai ali de cima e vem para as indústrias aqui, ó, tá sendo bem utilizada. E isso é muito bom para nós. Na parte dos bondes, eu também deixei o preço das tarifas em 2. As do trem também tá todas em 2 aqui a princípio. Ajustei um pouco os veículos, eu tentei observar um pouco nas linhas. Eu quero, por exemplo, aqui nessa linha, vou pegar essa linha 4 aqui de exemplo para nós. É uma linha que sai desse ponto e chega nesse ponto aqui. Para mim ter uma ideia de quantos bondes eu deixo nela, eu procuro, por exemplo, ó, tem um bonde numa ponta da linha e o outro bonde já está chegando na outra ponta. Então essa distância eu acho interessante, e tem um bonde a mais circulando entre um ponto e outro, para deixar essa linha coberta, né? Por exemplo, o bonde que chegou aqui, agora ele começa a voltar, esse daqui está chegando no fim, esse está no meio da linha. Se é uma linha muito longa, por exemplo, como é aquela na beira do mar lá, eu vejo se no percurso dela, ao invés de ter só um bonde aqui no meio dela, como tem aqui, eu deixo 2 ou 3, mas sempre a minha referência é um bonde no final, um bonde no começo da linha.
e quantos bondes eu vou deixar no meio dela, depende do tamanho. Essa daqui, por exemplo, tem um bonde no final, ele tá saindo aqui agora, tem um bonde chegando lá no final e eu deixei 2, né? Então esse daqui começou a voltar do fim, tem um chegando no fim. Esse daqui começou a sair do último ponto, tem um chegando no último ponto. Deixando dessa forma aqui, eu acho que tá interessante para nós. Esse seria a parte do análise que eu tento fazer para ver quantos carros eu vou deixar. Aqui no Distrito Agrícola também eu atualizei essas ruas, tá? Essas ruas estavam com aquela rua de beco, que é essa opção aqui, né? Beco de mão única. Só que ela permite estacionamento. E essas ruas de beco eu não posso fazer as atualizações aqui de calçada ampla ou de grama para tirar o estacionamento ali. Única forma aqui que eu conheço que dá para tirar. Então eu atualizei todas para rua de asfalto, elas ficaram com os pontos de ônibus e eu adicionei grama e esses arbustos aqui para não ter carro estacionado nessa parte. A minha ideia é decorar ele como se fosse um grande terminal de ônibus. E adicionei algumas passagens aqui de pedestres também, para as pessoas andarem com mais facilidade, né? Principalmente essa, quando a pessoa desce aqui, ela já pode vir para o terminal de ônibus. Tá com um funcionamento bem legal aqui, né? Os ônibus, eles saem, daqui a pouco já chega o outro, tá bem tranquilo. Na sua maior parte das linhas aqui, tá? Eu coloquei o mínimo de veículos atribuído e tá funcionando bem. E as pessoas, elas acabam descendo aqui, na sua grande maioria acaba vindo pro terminal aqui de trem, ou se não, elas saem do trem e vêm aqui pro ponto para ir embora para casa. Tá tendo uma utilidade muito boa aqui. E uma última coisa também que eu fiz foi aqui nessa rua também. Eu fiz a mesma coisa, eu atualizei para uma rua de asfalto, coloquei grama ali de um lado para os carros não pararem e o ponto de ônibus eu coloquei desse lado aqui. Com esse ponto desse lado, a linha dava um erro, ela reconhecia como se não tivesse caminho, era um pouco estranho. Mas aqui a utilidade está muito boa, né? Tem um ponto aqui, tem outro ponto ali, tá bem interessante aqui o uso, né? Eu também ajustei um pouco a quantidade de faixas, que nem aqui, por exemplo, tinha uma faixa aqui, tinha uma faixa aqui. Para essa faixa aqui a pessoa não querer parar e atravessar e atrapalhar quem tá vindo daqui, como por exemplo o ônibus, eu deixei essa faixa sem, então o ônibus pode entrar aqui tranquilamente desde que ninguém esteja utilizando essa faixa aqui. E aqui as pessoas atravessam quem vier do ponto ali, né? Mesma coisa aqui, quem vier do ponto ele atravessa ali com mais facilidade, depois continua para cá. E essas foram as modificações que foram feitas do último episódio para esse. Mas para esse episódio vamos pro objetivo dele, né? O objetivo aqui vai ser, como eu comentei no início lá, colocar alguns serviços, ajustar alguns pontos, principalmente desse lado aqui, para dar ele como concluído para a gente iniciar um novo projeto no próximo episódio que envolve aquele lado ali. E aqui, o que eu quero começar? O principal problema que a gente tem nesse mapa aqui, eu acho que é um problema dos cities, é a questão da solicitação de carros funerários, né? É algo constante. O que eu já tive que fazer aqui, tá? Eu fiz uma coisa que não tem muita realidade em fazer, mas eu fiz. Esse cemitério, eu deletei o que estava aqui, ele tinha enchido já os 7.000. Eu vim aqui, excluí, coloquei um novo e começou a encher de novo. Esse cemitério aqui, ó, já tá quase cheio. Eu não sei se eu vou ter que acabar fazendo a mesma coisa de deletar e colocar um outro. Eu não queria, tá? Mas o crematório aqui, não sei se vai dar conta dessa região ou tudo mais. Esse cemitério aqui já tá mais da metade, já está com bastante espaço ocupado aqui, tem pouca vaga. E quando ele completa aqui, ele fala que a instalação tá cheia, mas não tem opção de esvaziar ele, né? Eu acho que não faz nem muito sentido isso daí. Você vai desenterrar ali o corpo e mandar para outro local, não faz sentido. O tempo de decomposição do corpo, eu acho que é mais longo do que o jogo considera aqui, né? Agora aqui, o que eu quero fazer, tá? Nós vamos começar a colocar mais crematórios na nossa cidade. Eu vou aumentar o número de crematórios para ver se aumenta o número de carros, se diminui o número de alerta. Eu acho que não é o problema. Vamos atacar dessa forma para ver se melhora, se ameniza um pouco isso. Então aqui nessa cidade eu vou colocar o primeiro crematório aqui nesse canto, eu deixei reservado para isso. E eu quero também já colocar uma expansão de garagem aqui para que a gente tenha mais carros nessa parte. Dessa forma aqui, então nós temos agora um crematório com um processamento de 100 corpos por mês. Vamos ver se esse crematório
crematório vai nos ajudar. Eu coloquei uma expansão que ficou com 15 carros, então agora nós temos mais 15. Nós temos 30 carros para o distrito 11 e o distrito 10. E eu vou colocar somente esses dois aqui. Esse cemitério também já está para esses dois. Essa região tem 30 carros para atender. Vamos ver se vai ser o suficiente ou não, se a gente vai ter que aumentar o número de carros ou não. Esse distrito agrícola e o distrito florestal, ele já tem essa igreja aqui, e eu tinha colocado uma outra igreja. Aqui já tem um número de falecidos um pouco maior, porque ela tá livre, não tem nenhum distrito selecionado. Eu vou colocar aqui para colocar no agrícola e no florestal somente, e eu vou deixar essas duas igrejas para esses dois distritos aqui. Nessa parte aqui, nós já temos o cemitério, nós temos o crematório. Esse crematório aqui, eu queria até colocar uma garagem, mas o espaço aqui tá bem reduzido. Até que coube aqui, nesse cantinho aqui, encaixou bem, não invadiu tanto ali a parte dos bondes, né? Então tá aí, a gente tem aqui mais 5 carros, então essa região tem os 15 carros do crematório e tem aqui mais 15 carros do cemitério. Então nós já aumentamos aqui para 30 carros. Vamos ver se ameniza um pouco a solicitação de carros funerários aqui. E eu quero colocar bem nesse canto aqui, ó, tava dando uma olhada, eu vou colocar esse crematório francês só para aumentar o número de carros também. Tem um crematório nesse canto aqui, ó, para atender essa região aqui. Tem um distante lá, um aqui. Acho que não vai impactar tanto no visual da cidade e vai nos gerar também uma cobertura melhor, né? A gente pode aqui também talvez adicionar uma capacidade maior. Acho que não é problema. Vamos colocar aqui para eles armazenarem 25 corpos. E eu vou colocar para trabalhar nesses distritos aqui e no distrito 9 lá também, né? O cemitério ele já tá, e o crematório eu também vou colocar para ele trabalhar somente nesses distritos aqui. Vamos dedicar ele para essa região, para ver se essa região para de ter tanto alerta assim como tá tendo, né? Agora aqui, que é a parte que mais gera alertas aqui de solicitação de carro funerário, faz um certo sentido, tá? Porque o nosso cemitério ele tá distante, ele tá num acesso difícil e ele não chega com facilidade aqui. Isso pode ser um indicativo do tanto de alertas. Então eu quero fazer aqui duas coisas. Eu já vou colocar aqui um novo cemitério. Vamos colocar no meio da cidade aqui, tá? Claro que isso daqui eu vou reposicionar ele de uma melhor forma conforme ficar o layout aqui, mas vamos ter um cemitério aqui, e eu quero colocar também mais um crematório desse grande aqui perto. E esse crematório nós já vamos fazer a expansão de carros. Vamos colocar aqui duas expansões e vamos colocar aqui esse cemitério é para atender estes distritos aqui. Esse crematório nós vamos fazer a mesma coisa, colocar para atender esses distritos, e eu vou colocar esse crematório para fazer uma cobertura aqui no distrito industrial, tá? Se vir a aparecer alguma solicitação, ele vai poder cobrir essa demanda. E esse cemitério aqui, eu também vou colocar ele para trabalhar somente nesse distrito aqui, para que o carro não precise sair daqui e vá lá para aquele canto. Ele fique dedicado a essa região aqui. Nós temos aqui também um crematório pequeno, tá? Desde o começo da série, que nós vamos colocar também para trabalhar somente nessa região. Então agora eu tenho 2 cemitérios e 2 crematórios para esse canto aqui, sendo que um crematório ele pode ir lá para a indústria. Nessa região nós temos um cemitério e um crematório para atender essa área. Essa região nós temos um cemitério e 2 crematórios para atender essa região. E a parte agrícola e florestal nós temos 2 igrejas para atender essa região. Mas aqui está o primeiro ponto, é o ponto que mais me incomoda aqui. Vamos ver se vai amenizar no decorrer dos próximos episódios, tá? O segundo ponto que eu quero ver aqui é na parte das agências de correios, né? No distrito agrícola nós temos aqui uma agência de correios pequena. Ela está atendendo bem, está funcionando. Tem aqui um número elevado de correspondências para entregar e tem um número grande de correspondências coletadas já, né? Tem 10.000 correspondências aqui armazenadas. Essas correspondências ela pode estar armazenada aqui por uma questão que não está conseguindo entregar. E esse número grande
grande de correspondências, ela poderia ser um pouco menor se a gente tivesse mais carros para entregar essas correspondências. Elas sairiam mais rápido, iriam com mais agilidade, né? Só que essa agência pequena, ela não tem expansão de carros. E dando uma olhada aqui, nós teríamos, por exemplo, outras opções de agências que têm mais carros. A agência padrão do jogo, ela tem 20 veículos, que seria muito bom, mas é uma construção grande. A gente tem a agência do leste europeu, que também é uma construção grande, e uma agência japonesa, que é uma construção um pouco menor. E as casas aqui, elas são de habitações japonesas, o que poderia combinar aqui. E ela também tem 10 veículos ao invés de 6, a capacidade de armazenamento já vai para 50 mil, o que ajudaria bastante. Então a minha ideia é retirar essa agência daqui e colocar uma agência maior. Eu vou começar realocando ela aqui para um canto aqui e vamos pegar aqui a agência de correio japonesa, colocar ela nessa parte aqui mesmo. Ficou essa construção, ela não tem expansão, mas já aumentou o número de carros, o que é muito bom. Eu vou colocar ela para trabalhar aqui no distrito agrícola. Então com isso a gente teve um aumento aqui de número de carros circulando nessa área para as correspondências chegarem mais fácil. E essas agências, elas coletam das caixas de correio as correspondências para enviar para os locais. Dando uma olhada aqui na região agrícola, essas casas novas que nós colocamos não tem caixas de correios. Então nós vamos colocar aqui algumas, tá? Com a adição dessas caixas aqui, agora a gente tem uma cobertura melhor na nossa região. Essa agência pequena aqui, a gente pode até pensar em desativar ela. Eu vou desligar ela por enquanto. Eu quero ver se essas correspondências vão sair daqui, se vão ser entregues ou não, antes de deletar ela, para ver se a gente não perde esse número de correspondências aqui, de 10 mil, né? Vamos ver se aquela agência de correios vai pegar essas correspondências. Ó, já tem 15 mil para ser entregue aqui. Já aqui no Distrito Florestal, na parte de correios, a gente mudou a agência de correios que antes estava aqui, quando nós adicionamos a linha de ônibus no último episódio e mudamos a agência para aquele canto ali. Agora, a única coisa que eu quero fazer aqui com essa agência é mudar ela de lugar para deixar mais perto dos cidadãos. Vamos colocar ela bem perto da parte da clínica médica. Vou colocar nessa rua aqui mesmo, que tem um acesso fácil para a avenida ali. No Distrito Florestal, é um distrito que tem 1.300 pessoas, são poucas pessoas. Aqui tem 6 carros, a quantidade armazenada já está pequena, né? Os carros estão dando conta aqui dessa entrega de correspondências, então vamos deixar essa agência aqui mesmo. Porém, nesse distrito florestal, a gente adicionou algumas casas no último episódio que precisa da cobertura de caixas de correios. Então eu vou adicionar algumas caixas nesse distrito aqui para ter uma cobertura um pouco melhor do correio, né? Então tá aqui, fiz a adição de algumas caixas, né? Coloquei naquela parte de cima, coloquei uma aqui, mais algumas aqui embaixo também. Coloquei algumas aqui na cidade também para melhorar aqui o acesso das pessoas. Posso colocar até inclusive uma aqui, ó, nessa parte sem problemas. Atender essa quadra aqui, colocar uma aqui também. Isso daqui é uma coisa barata, né? Não tem custo de manutenção, é uma comodidade para as pessoas mesmo. Agora, o serviço de correios aqui nesse distrito 10 e distrito 11, se a gente der uma olhada, nós temos uma agência aqui embaixo e só. Não tem mais agência de correios nessa região aqui. Essa agência é a agência do leste europeu. Ela tem uma quantidade de 10 carros, tem 16 mil correspondências aqui nela. Tem 14 mil para entregar. Tem muita coisa para ser entregue aqui. Então o ideal é colocar uma agência maior aqui, porque como a população é muito grande nessa parte, tem muita correspondência para ser entregue e precisa de mais carros e tudo mais. Nós poderíamos aqui tirar essa agência e colocar uma agência maior. Por exemplo, essa daqui, ela tem 20 veículos e ficaria nessa parte. Ou essa daqui, que é a agência padrão, também tem 20 veículos e ela pode ter extensão, né? Pode colocar mais carros e caberia bem nesse local aqui.
Mas uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dividir essa agência aqui que tem 10 carros, eu vou colocar ela para trabalhar somente no distrito 10. No distrito 10 a gente tem 8.000 habitantes aqui, então a gente ficaria com 10 carros para esses 8.000 habitantes. E nesse lado do distrito 11, que é onde tem uma quantidade de quase 16.000 habitantes, quase o dobro do que tem no distrito 10, eu vou colocar uma agência com o dobro de carros. Então, se lá eu tenho 10 carros para aquela área, aqui nós vamos colocar uma agência maior exclusiva para essa região com 20 carros. Eu vou usar a instalação padrão do jogo mesmo, vamos colocar ela aqui a princípio. Tem uma quantidade de 20 veículos, vamos determinar que ela vai trabalhar só neste distrito. E esta agência aqui, nós vamos tirar o distrito 11 agora. Então, essa agência aqui agora vai ficar exclusiva para o distrito 11, para ela entregar mercadoria entre esses 15.000 habitantes, tá? Não vou colocar garagem, nem capacidade de armazenamento a mais, tá? Vamos manter só com o que está aqui e verificar se vai atender essa região agora. Esse distrito 10 e distrito 11, em relação à caixa de correio, tá bem coberto. Não vejo aqui pontos que precisem adicionar. Uma coisa que a gente tem agora que fazer na parte de correios é aqui nessa região. Essa agência de correios, ela tem 30 carros, só que ela não está destinada a nenhum distrito. Eu vou colocar para ela trabalhar somente nesses 3 distritos agora, porque toda região desse lado do mapa já tem as suas agências de correios. Então, uma mercadoria que chega nesse porto, esse correio vai pegar e vai distribuir nessa região. A mercadoria não precisa chegar nesse porto, esse correio levar a mercadoria lá para aquela cidade. Se a mercadoria tem que ser entregue naquela cidade, ela pode ser deixada nesse terminal de trem de cargas, por exemplo, e essa agência de correios vai ficar encarregada em coletar e entregar para cá. E como aqui é uma área de bastante mercadorias sendo produzidas, a quantidade de 30 carros aqui eu acredito que seja interessante, tá? Mas se for o caso, a gente aumenta até mais 10 veículos sem problema. Essa quadra aqui vai ficar dedicada somente ao Correios. Então esse Correios aqui pode pegar mercadorias do porto e levar para toda a área industrial. Porém, a área industrial aqui está sem nenhuma caixa de Correios. Então nós vamos distribuir algumas caixas aqui para a entrega de mercadoria ficar mais fácil, tanto a entrega quanto o envio de mercadorias neste distrito. Então aqui tá, já fiz a adição de algumas caixas de correios nessa região. Então a cobertura ficou um pouco melhor, né? Ela não tá 100% esse verde mais claro, né? Porque falta uma agência aqui, pelo que o jogo identifica. Mas eu acho que para o funcionamento dessa área aqui, essa agência vai distribuir por tudo. Olhando aqui na parte de correios, nós temos uma taxa de correspondências maior do que a gente consegue processar. E para resolver isso, o ideal é a gente aumentar o número de carros ainda mais, para que tenha mais carros distribuindo correspondências, o que vai processar mais rápido e vai entregar mais. Mas eu acho que aqui um ponto que está deixando esse valor um pouco defasado é essa região, tá? Ela tem até aqui uma agência nesse ponto aqui com uma taxa, mas aqui já não tem. Então nessa área aqui, vamos colocar uma agência padrão do jogo, tá? Para fazer a cobertura aqui nessa parte. Vamos colocar nesse canto aqui sem problemas nenhum. O nosso processamento ainda não melhorou. A agência que tem nessa parte aqui é uma agência pequena. Com certeza isso daqui precisaria ser uma agência maior, né? Se a gente for olhar a quantidade de habitantes que tem aqui nessa região, já passa dos 20.000, né? Com esse distrito 2, então, que é 17.000, no mínimo umas
30 mil pessoas tem aqui? 30 mil pessoas para aquela agência pequena, com certeza não era o ideal, né? Eu vou colocar essa agência maior para trabalhar somente nessa região aqui, e essa agência menor eu também vou colocar ela para trabalhar somente nessa região aqui. Já subimos aqui, né? Tava em 164 mil, agora tá 168 mil. Já teve um pouco de melhora. Vamos ver como que vai ficar nos próximos episódios, né? Tem bastante área em vermelho. Inclusive eu vi aqui agora, ó, esse canto, que foi uma das últimas áreas residenciais, a gente pode colocar umas caixas aqui, ó, trazer um pouco de atendimento para essa parte, e aqui também. Agora, um outro ponto também que a gente pode estar fazendo, que eu fiz pouco aqui nesse mapa, na parte de transporte público, até repassando com vocês, o uso tá excelente, tá em 72 mil. Eu comentei isso daqui, que esse uso por mês, o ideal é tentar deixar o mais próximo da população. Nossa população tá em 87 mil. Isso daí dá uns 80% dos cidadãos, eles usam o transporte público, isso é muito bom. O número de ônibus que estava em 20 mil foi para 34 mil. O número de trem estava 2.400 antes de a gente colocar as estações de trens, já está em 15 mil. Esse número chegou a ser de 19 mil em algum momento. O bonde, que estava em 6 mil, se não me engano, que era só naquela região lá de cima, já está em 20 mil com essa região e a parte industrial. Então, nós tivemos uma melhora grande, mas tem o serviço de táxi que a gente pode agregar esse conforto para os cidadãos, né? Como eu comentei, quando eu adicionei esses serviços de táxis aqui no distrito 8, 9 e 10, e eu vou seguir esse mesmo exemplo, tá? Eu vou usar terminais de táxi pequeno, que é esse terminal aqui. Eu vou colocar ele em partes do mapa e eu vou fazer as melhorias. Aumentar o número de veículos, colocar táxis elétricos aqui sem problema, o custo de manutenção para isso é baixo. E vamos colocar o principal, esse centro de expedição, que permite que táxis peguem passageiros por toda a cidade sem se limitar a pontos. Isso faz que a gente consiga colocar essas instalações de táxis pela cidade e não precise se preocupar com ponto de táxi, tá? A gente deixa aqui como se fosse um serviço de Uber para nossa cidade, por exemplo. Então eu coloquei duas estações de táxis aqui, perto da torre de telecomunicações aqui, ficou algo um pouco mais afastado, acho que não vai ser problemático. Coloquei todas as expansões nele, né? Depois a gente faz uma decoração aqui para deixar isso daqui um pouco mais integrado com essa parte aqui, né? Mas aqui ele tem um acesso fácil para cá, né? E vai para todo o campo. E coloquei também mais duas aqui no distrito 10, né? Coloquei perto dessas casas. Acho que depois eu posso até fazer uma área um pouquinho mais isolada para ele, fazer uma quadra aqui, né? Deixar dedicado a essas duas instalações. Mas agora com isso, cada instalação dessa tem 12 veículos, então a gente adicionou 24 e mais 24 lá, 48 veículos de táxi para ele rodar por qualquer canto do mapa. Com um ponto de táxi adicionado, eu cheguei a cogitar a possibilidade de adicionar mais uma linha de trem, que seria a linha de trem que sai dessa parte com passageiros e vir até este terminal aqui. Atualmente nós temos uma linha que sai de Walsingham e para aqui no distrito 8 e já volta, né? Mas como a pessoa tem a possibilidade de sair desse ponto, parar aqui e pegar um trem que vem para cá, e como é um transporte rápido, eu vou manter sem fazer essa linha, também para não sobrecarregar as linhas de trem aqui com linhas desnecessárias e gerar um congestionamento de trens. Então eu não vou criar essa linha por isso. Uma vez que a pessoa tem como chegar do ponto A ao ponto B, então eu não vou criar ela por enquanto. E como a gente já começou aqui a colocar os pontos de táxi nessa região, vamos vir aqui e colocar um serviço que eu precisaria adicionar nessa parte, que é a questão da Previdência Social, né? A gente tem aqui 2 prédios aqui de auxílio da Previdência Social para essa parte, mas essa região aqui não tem. Então, vindo aqui na parte administração, eu quero colocar, ao invés do escritório da Previdência Social, que a gente usou esse do leste europeu, eu quero colocar esse central de serviço ao cidadão, uma estrutura um pouco diferente aqui, ela tem uma cobertura um pouco maior, se a gente for comparar uma com a outra, e acho que ela pode atender bem e vai preencher bem também essa quadra aqui, ó.
Vai ficar uma decoração legal, imagino eu. Então eu coloquei ela aqui agora. Pode olhar aqui no painel de administração que aumentou um pouco a cobertura dessa parte aqui, mas tem bastante áreas em aberto. Eu quero colocar um segundo prédio desse de Previdência Social e Saúde japonesa, que é uma construção um pouco menor e eu acho que ela pode preencher bem essa área aqui também. A gente vinha aqui colocar nesse canto e é uma construção que a gente agrega nessa região aqui para pensar como ela vai ficar e decorar ela no futuro, né? Com isso agora a nossa cobertura melhorou um pouco mais, principalmente nessa área aqui. No distrito florestal eu viria também e colocaria um escritório japonês nessa parte aqui, ó. Vai dar uma cobertura legal. Eu vou colocar ela aqui a princípio. Ela tá aqui nessa parte. Com isso agora, na parte de administração, a gente já tem uma cobertura boa, né? Nesse canto aqui que não tinha antes. Agora, o próximo ponto que eu quero ver é a questão de escola. Aqui no painel de educação, nós temos 22 mil elegíveis para 17 mil de capacidade. A nossa cobertura de escola nesse canto está muito ruim. E nesse canto aqui, eu estava dando uma olhada, por exemplo, essa escola já está lotada. Essa escola está lotada. Aqui nós temos também uma escola, está lotada. Então, se eu for verificar aqui que nós temos 15 mil e vamos colocar 16 mil alunos aqui. E esse distrito 10 com 8.700, vamos colocar 9 mil, nós temos 25 mil de população nessa parte aqui. E esses 25 mil, a conta que eu faço aqui para um atendimento de alunos no ensino fundamental para essa população, a gente chegou a uma conta nos episódios anteriores que 25% da população acaba indo para o ensino fundamental. Então, os 25% desses 25 mil habitantes vai dar 6.200 cidadãos precisando de vaga no ensino fundamental. Então, se eu for dar uma olhada aqui, essa escola do ensino fundamental, ela tem 1.500 vagas. Essa escola tem 2.000 vagas, que daria 3.500. E essa escola tem 1.500, o que daria 5.000 vagas. Então a gente já tem quase 1.500 vagas de déficit só para essa região. Essas escolas aqui na parte de melhorias, elas já estão todas completas. Então, o que eu quero fazer aqui? Nessa parte, essa escola, eu vou realocar ela um pouco para o lado e eu quero colocar uma outra escola fundamental mediterrânea desse lado. E aí essa escola eu também já vou colocar essa expansão aqui. Então ela ficou nesta parte aqui agora e com isso nós temos duas escolas nessa quadra. É como se fosse uma única instalação. Eu vou colocar ela para trabalhar neste distrito 10 aqui e vou deixar ela trabalhando também no distrito 11. Inclusive essa escola eu vou fazer a mesma coisa, distrito 10 e distrito 11. Essa escola que está só no distrito 11, eu vou fazer a mesma coisa com os dois. E essa escola eu vou fazer a mesma coisa com os dois. E por que eu estou fazendo isso? Porque agora, como a gente tem um transporte público de bonde que vai de ponta a ponta e um transporte aqui também pela avenida, se a pessoa quer sair daqui e estudar nessa escola, não tem problema, é só pegar o bonde que ela chega aqui fácil. A pessoa que mora aqui, quer vir estudar aqui, é só ele chegar no bonde e vai para lá também fácil. Então isso nos ajuda na questão de deslocamento dos alunos, o que eu acredito que não vai ser um problema. Então fizemos a adição dessa escola aqui, ela está aumentando o número de estudantes, com isso a gente chegou a 6.500 vagas do ensino fundamental para essa região do distrito 10 e do distrito 11, em cima da porcentagem da população que existe aqui, estaria atendendo aqueles 25%. Caso venha a aumentar a população, a gente precisa colocar mais uma escola, né? Aqui já está chegando na metade e vamos acompanhar até o final do episódio, caso essa escola venha a encher, e o que é bem provável, a gente acabe colocando uma outra escola mais para o fim. Agora, continuando na parte do ensino fundamental, a nossa cobertura está um pouco falha nessa região, tá? Esse distrito agrícola está com 3.200 alunos. Se a gente for calcular uma porcentagem ali desses 3.500, vamos colocar, seria
875 cidadãos precisando do ensino fundamental, você pode até perceber, ó, que nós temos 833 crianças nessa região. É como se todas as crianças fossem para o ensino fundamental. Isso dá para observar em cada região, tá? Esse número você pode usar de base também para determinar a quantidade de vagas, caso você queira. E nessa região agrícola, nós temos aqui uma escola com 500 vagas e nós precisaríamos colocar mais uma escola. Então eu deixei essa parte aqui como um canto para a gente trabalhar esse ensino, tá? Eu quero colocar uma escola fundamental pequena. A gente pode colocar até mais uma expansão para ter 500 alunos e ter uma capacidade ali de 1000 para o atendimento do ensino fundamental dessa área, né? Só que aqui nós vamos precisar refazer um pouco a parte das ruas ali. Aqui vai ficar ruim de colocar. A minha ideia aqui é refazer um pouco dessas ruas. Eu vou tirar aqui alguma dessas ruas e vamos fazer aqui umas ruas mais para trás aqui nessa parte, tá? Por exemplo, algo aqui, vou colocar neste lado aqui a princípio, mas dessa forma temos uma escola a mais para o atendimento e eu posso também já fazer uma expansão nesta forma aqui e determinar que essa escola vai atender o distrito agrícola. Agora, para essa região, o ensino fundamental já está mais coberto esse serviço. A gente adicionou uma escola aqui, adicionamos uma escola aqui, só para repassar. Essa escola ainda não está completa, tem 500 vagas aqui. Vamos acompanhar até o fim do episódio. O Distrito Florestal, ele está com uma quantidade de 1.300 habitantes. A escola aqui, ela tá cheia. Se a gente olhar aqui no painel de habitantes, nós temos 355 crianças nessa região. E aqui nós temos 400 vagas, tá bem no limite do que o distrito tem de habitantes. Se a gente for fazer um cálculo, essa escola corresponde a 25% de 1.200 habitantes, não de 1.300. Mas eu vou manter dessa forma aqui, que eu até estava dando uma olhada de colocar uma expansão, mas está um local bem apertado aqui, eu teria que refazer um pouco essa parte. Pode ser que quando a gente vir a decorar essa praça, a gente dá uma atenção nesse canto aqui para aumentar, mas vamos manter dessa forma a princípio. Eu quero repassar aqui esse canto também na parte do ensino fundamental e verificar a porcentagem, né? No distrito 9 nós temos 665 habitantes. No distrito 8 nós temos 2.814, né? No distrito 7 nós temos 6.931. No distrito 6 nós temos 7.120 e no distrito 5 nós temos 4.737. Isso dá um total de 22.267 habitantes. 25% desse valor seria 5.500 vagas. As escolas aqui, se a gente for dar uma olhada, essa do ensino fundamental tem 1.500, essa do ensino fundamental tem mais 600, o que dá 2.100 vagas. Essa do ensino fundamental tem 4.000, o que daria 6.200 vagas. E essas duas aqui menores, de 750, já dá mais 1.500 vagas. Então, nesse canto, a gente teria 7.600 vagas de ensino fundamental. É mais do que o suficiente para a população que tem aqui. Essas escolas estão cheias porque elas não estão dedicadas a esse distrito e tem muita gente com certeza estudando aqui que vem daqui. Ou as pessoas que acabam não conseguindo vaga aqui, como aqui já estava bem lotado, tá indo estudar naquela parte. Pode ser. Eu vou continuar aqui sem determinar os distritos, entendendo que essas escolas estão ajudando essa região, porque com certeza essa região tá com um número menor de vagas, tá? E quando a gente vir a reformar essa parte, a gente confirma a questão da quantidade de escolas e determina o distrito para essas daqui, sem problemas. O ensino médio tem uma quantidade de elegíveis e a capacidade atendendo, mas nem todos os elegíveis estão indo para o ensino médio. Aqui uma coisa que me chamou a atenção, nós temos 2.700 pessoas elegíveis para a faculdade, mas nem todo mundo está indo. Isso pode indicar que a nossa faculdade está muito ruim de chegar, ela está lá em cima e realmente é um local ruim, né? Para esse canto aqui não tem um atendimento interessante. Então eu estava pensando, quando a gente vira
desenvolver as universidades aqui, antes de colocar elas, a gente vai dedicar um tempo para as faculdades. E eu estou pensando seriamente em usar esse canto aqui, ó, para colocar uma faculdade para essa região. E aí incentivar as pessoas daqui vir para a faculdade. Só que colocar uma faculdade aqui e gerar um incentivo para as pessoas usar, nós vamos precisar de um transporte público eficiente para trazer as pessoas aqui. Então a gente teria que pensar numa estação de trem nessa região, criar linhas dos distritos para a faculdade e essa faculdade aqui ser de mais fácil acesso. E aí as pessoas vão ter mais facilidade de chegar. Dito isso, a parte de educação seria esses pontos que eu quero corrigir para essa parte aqui, né? O próximo ponto que eu quero colocar é a parte do bombeiro. Como a gente viu aqui no começo do episódio, a estação de ônibus estava queimada. Eu deixei uma casa queimada aqui para mostrar que aqui está tendo a queima e o atendimento está um pouco demorado para chegar. Se olhar aqui na parte de bombeiro, nós temos um corpo de bombeiro nesse canto e esse corpo de bombeiro é responsável para atender toda essa região. Supondo que tem uma queima aqui nessa parte, como já teve a queima dessa escola, o bombeiro demora muito para chegar aqui. Então isso é um ponto que eu quero estar trabalhando. E vou utilizar aqui esse quartel de bombeiro comunitário mesmo. Tem 3 caminhões, eu acredito que eu não usei essa instalação ainda, fazer algo um pouco diferente. O corpo de bombeiro maior aqui, acredito que é demais para necessidade dessa área. E vou colocar ele nesse canto aqui, vou colocar ele nessa esquina, ele vai ter um acesso fácil aqui para o meio. Agora aqui tem uma cobertura melhor, aqui também ficou com uma cobertura melhor, ó. Então se vier ter uma queima nesse canto, o quartel de bombeiro aqui pode atender um pouco mais rápido. E esse quartel de bombeiro aqui, que tem 6 veículos, é muito bom, ele fica para atender as necessidades aqui. Eu já vou determinar também que esse quartel funcione nesses 2 distritos, tá? Nós vamos ter um atendimento melhor aqui nessa área agora. E esse distrito agrícola, eu tinha deixado, se a gente for olhar aqui, que esse quartel de bombeiro atendesse essa região, mas só como cresceu muito e o atendimento aqui tá um pouco precário, eu vou colocar que esse quartel de bombeiros aqui com 5 veículos, ele continua atendendo essa região e essa sem problema nenhum, mas eu quero vir aqui e colocar um quartel de bombeiro, esse menor mesmo, com um carro só, tá? Eu quero colocar um, por exemplo, bem na avenida aqui, acho que não vai ser um problema. Vamos colocar aqui na rua de terra, melhor. E esse quartel de bombeiros, vamos colocar para ele atender só a parte agrícola. Então, um incêndio aqui, alguma coisa que aparecer nessa área, esse quartel de bombeiro vai estar para atender aqui algo pequeno. Com isso, na parte de bombeiros agora, a gente já tem uma cobertura um pouco maior. Aqui ficou mais verde essa área, né? Aqui tá faltando um pouco de atendimento ali, devido aos acessos, né? Colocar um quartel aqui seja necessário talvez, mas daí quando vir a desenvolver essa área a gente considera algo assim. E como a gente colocou aqui um quartel de bombeiro, o próximo passo que eu quero colocar é uma clínica médica. A nossa clínica médica nessa parte aqui é essa instalação, ela tem 3 veículos e ela já está bem lotada e não tem opção de expansão, ela está sobrecarregada. Se a gente for considerar que 3 ambulâncias estão atendendo mais de 3.000 pessoas, é uma instalação pequena para essa área. Então eu quero colocar mais uma clínica médica nesse distrito agrícola. E se der uma olhada aqui na cobertura, aquele canto que foi o último desenvolvido, ele ainda está vermelho. Então o que eu quero fazer aqui? Se eu colocar uma clínica médica grande na avenida aqui, ó, tem uma cobertura legal para essa área. E uma outra coisa também que eu percebi aqui agora, com essa clínica aqui tendo 5 ambulâncias, vamos colocar ela para operar aqui nesse distrito agrícola sem problema. Eu vou fazer uma mudança aqui dessa escola, vamos realocar ela para esse ponto aqui, tá? Eu vou colocar essa escola aqui, essa clínica vamos colocar um pouquinho mais pro lado e até mesmo esse corpo de bombeiros a gente poderia colocar aqui, que a cobertura dele atualmente está dessa forma, e se a gente mudar essa instalação para cá, ela continuaria também com um bom atendimento desta área, né? Inclusive, vamos até alterar isso, pode tirar esse corpo de bombeiros e vamos colocar um quartel um pouco maior, que vai combinar melhor. Então, nesse local aqui nós temos atendimento médico, o corpo de bombeiros também vai ficar nesse distrito. E a escola, se quiser, nós podemos até expandir
agora ela para mais uma adição de 500 alunos, podemos fazer algo assim. E eu vou colocar também que essa escola aqui, ela pode atender o Distrito Florestal. E essa escola aqui também, que é a escola aqui desse canto, ela também vai poder atender o Distrito Florestal. Então a pessoa que não está tendo vaga naquela escola, ela pode pegar o ônibus daquele ponto, vir aqui e estudar em alguma dessas duas escolas. E esse ponto aqui, como vai ficar um canto aqui com alguns serviços, né? Ali a gente já tem a Previdência, colocou nesse episódio, nós podemos trazer ela para cá, talvez, fazer alguma coisa diferente, decorar esse canto como se fosse um centro. Agora, como essa parte que virou um centro aqui com alguns serviços, a única coisa que não ficou boa aqui é que essa clínica, ela tá no meio de algumas instalações que faz muito barulho e isso não é bom. Se a gente for pensar que a pessoa vai vir ter um atendimento de saúde aqui e tem que ficar escutando o trem passando aqui perto, o barulho do carregamento de cargas, o barulho da sirene do bombeiro, o sinal da escola com as crianças fazendo barulho. Não ficou interessante aqui, pensando por esse ponto de vista. Então, o ideal dessa clínica é que ela não ficasse aqui. Vamos tentar trazer um local mais tranquilo para ela. Eu não me atentei a esse ponto quando eu defini que ela iria ficar aqui. E como a gente tirou a escola dessa parte aqui, aqui sobrou um canto na própria avenida. Você pode acessar a clínica médica. E nesse local aqui, nós já temos um ponto de ônibus bem aqui. Então, a pessoa que queira vir se cuidar nessa parte, ela vai poder pegar esse ônibus e daqui ela vai poder vir andando até aqui. Então, com isso, a gente tem uma clínica nesse canto que se encaixa bem nessa área. Nós vamos fazer uma decoração que vá complementar em volta da clínica e deixar algo um pouco mais bonito, né? Essa rua acaba refazendo também, se for o caso. E o acesso das ambulâncias para qualquer lado tá bem tranquilo e bem fácil de ser feito, né? Pode ir para lá, se quiser usa o acesso da rua de terra para voltar e tudo mais. Com isso, a nossa cobertura de saúde melhorou, principalmente nesse canto que estava um pouco falho. Aqui está faltando, mas é uma questão do que for desenvolvido aqui. Tem alguns outros pontos também, por exemplo, aqui está em vermelho porque são ruas que é exclusiva para ônibus, né? Da mesma forma que essa rua aqui também está sem atendimento, que é uma rua exclusiva para o terminal de trem. Essa rua é uma rua exclusiva para a torre de telecomunicações. A gente tem alguns pontos em vermelho, né? Aqui é um grande ponto em vermelho que precisa ser melhorado em breve, mas vai ser feito com o desenvolvimento dessa área somente. Com isso, já tem mais um ponto que foi feito o atendimento aqui que eu tinha anotado. A penúltima coisa que eu quero fazer aqui com vocês nesse episódio vai envolver a parte da energia elétrica e dos painéis solares. Eu comentei quando a gente precisou fazer uma recuperação financeira e focar no desenvolvimento da indústria, das rodovias e da malha ferroviária, que sempre o plano B foi: se precisar de arrecadação, nós vamos colocar mais um painel solar para produzir mais energia e exportar essa energia para ganhar dinheiro. Mas eu tive observando aqui alguns pontos que me fez atentar aqui nessa região. Atualmente, no painel aqui de energia, nós temos um consumo de 197 megawatts. Nossa produção é mais do que o suficiente para atender. Nós estamos produzindo 272 megawatts de energia. Isso está ótimo. Porém, como nós trabalhamos com painéis solares, se você está jogando o jogo no ciclo de dia e noite, o painel solar tem um tempo determinado que ele gera energia. Quando chega a noite no jogo, ele para de gerar energia e vai ter que consumir a energia que está nas baterias. Atualmente a nossa cidade tem 950 megawatts aqui armazenado. Como a cidade eu jogo o tempo todo ela aqui sem o ciclo de dia e noite ativado, os nossos painéis solares estão produzindo energia o tempo todo. E isso é um jeito um pouco de roubo, vamos dizer assim. Você está usando a construção da forma inadequada. Eu não conheço, eu não sei se tem uma maneira, por exemplo, do jogo simular o horário conforme está passando. Por exemplo, aqui é 8 da noite no jogo e essa usina de energia solar está produzindo energia, não iria produzir energia à noite. Por efeito de teste, se eu colocar aqui o ciclo de dia e noite aqui, você vai observar que a produção de energia veio a zero.
E agora, na parte de energia, vai começar um consumo da bateria, ó. Começou a cair o valor aqui, ó, porque nossa produção sem o painel solar é só de 40 megawatts. Quando essa bateria vir a zerar, o nosso faturamento aqui vai ser impactado, porque o nosso consumo é tão alto que nós vamos ter que começar a importar energia. Atualmente nós já estamos importando, ó, 116 megawatts ali, poder manter a cidade funcionando. O nosso faturamento, que estava perto dos 150 mil, já caiu para 130 e ele vai cair mais. Então a minha ideia é equilibrar um pouco as coisas. Eu expliquei mais essa parte lá no episódio 10, quando eu coloquei esse painel solar. Um pouco que o tempo passou aqui, já caiu a arrecadação para 78 mil. E se olhar aqui na parte de serviços, a gente está tendo um gasto, ó, de mais de 1 milhão com energia agora. Nós estávamos com a energia no positivo aqui e ela veio para o negativo e só está caindo aqui, ó. Isso é problemático. Por que não joga o jogo com o ciclo de dia e noite ativo? Porque é muito ruim de gravar. Se eu for gravar no período da noite, vai acabar não vendo o que está sendo feito. Se eu for deixar o jogo para gravar somente quando está de dia, fica pouco tempo para gravar. Às vezes no meio de uma construção vai chegar à noite, não é legal. E caso tenha curiosidade de ver como que é à noite a cidade, ó, dá pra ver bem aqui, né? A parte da iluminação tá bem legal essa parte aqui, ó. Pra ver um pouco mais de perto. Vou tentar gravar umas time-lapses, uma cinemática à noite, gravar alguns shorts para colocar no canal à noite para ficar como registro de como tá ficando, né? Essa parte aqui mais rural à noite, né? As ruas de terra não tem iluminação. Fica bem legal aqui essa parte, né? A cidade na região que nós desenvolvemos também à noite. Bem legal, bem interessante, a lua ao fundo lá, bem bonito de se ver. Então, como que funciona aqui a nossa estação de painel solar no jogo? Ela gera energia durante o dia. O dia corre das 6 da manhã às 6 da tarde. Eu não sei, eu nunca verifiquei essa informação, se estação diferente, se primavera, verão, inverno, quando estiver nevando, se esse horário de funcionamento do ciclo de dia para energia de painel solar, ela se altera. Mas eu vou levar em consideração que 12 horas do dia a energia de painel solar está funcionando e as outras 12 horas ela não está funcionando. Se eu for olhar aqui no painel de eletricidade, nós temos um consumo de 198 megawatts de energia. Eu vou arredondar para 200 para ficar um pouco mais fácil as contas. Se a gente tem um consumo de 200 megawatts, esse consumo aqui é por hora. O ciclo de 12 horas de noite que não está sendo gerada energia, nós vamos consumir 2.400 megawatts. Então esse período de noite sem produção de energia vai ser um consumo de 2.400 megawatts. Aquela produção ali de 40 megawatts, ela tá vindo da usina de incineração que a gente tem no mapa, tá? Por isso que tem aqueles 40 mil ali. Eu poderia colocar baterias, que essas baterias ficassem com a carga de 2.400 reserva. Então, naquele período da noite que não está tendo produção de energia pelo painel solar, as baterias iriam segurar o que a cidade precisa. Ou se durante o dia essa usina de painel solar tem um problema, as baterias vão segurar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é aumentar aquela carga de bateria nessa parte aqui. Nós vamos ter que chegar próximo desses 2.400. Uma outra coisa que a gente poderia fazer seria, por exemplo, nós já estamos produzindo 40 megawatts, nós estamos ali com um déficit de 160 megawatts durante a noite. A gente poderia colocar, por exemplo, uma outra estação de energia. Vamos colocar uma usina termoelétrica pequena, poderíamos colocá-la aqui e ela compensar essa produção de energia que está faltando. Eu não vou fazer isso agora porque uma usina aqui vai gerar poluição, eu não quero isso nessa região, e eu vou deixar para futuramente, no desenvolver da cidade, a gente colocar uma usina nuclear, colocar uma estação grande, aí a produção é alta, daí a gente usa um canto do mapa e faz algo dedicado a ela. Então eu vou compensar aqui tudo como usina de painel solar. Então a primeira coisa vai ser colocar mais baterias. Eu tenho uma bateria aqui que ela, com a melhoria, tem 750 megawatts para armazenar. E se a gente for observar aqui nessa estação de bateria, ela tem um fluxo
que por mais que tenha esses 750 megawatts armazenado, só está saindo 40 por hora. Por isso, o que a gente tem aqui no painel de eletricidade que importar energia é porque por mais que tenha energia armazenada, essa energia não está conseguindo sair daqui. Então, levando isso em consideração também, se eu colocar aqui mais uma estação de bateria e vamos colocar ela com a expansão já, nós podemos colocar a ligação de energia direto para a linha aqui também. Então, com mais uma bateria aqui, agora essa bateria que tem um fluxo de 40 megawatts de fornecimento de energia durante o funcionamento dela à noite, com duas, quando essa bateria estiver cheia, ela também vai fornecer 40 megawatts. Então essas duas baterias vão passar a fornecer 80 megawatts, e no painel de energia aqui a nossa importação vai diminuir. Com isso, o que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui mais algumas baterias desse lado. Eu vou fazer uma rua aqui e adicionar mais duas estações de bateria nessa parte. Com isso a gente precisa fazer a ligação dos postes de energia. Aqui está bem fácil e aqui para cá, né? Então, com mais duas baterias aqui, nós estaríamos fornecendo 160 megawatts de energia no momento que os painéis solares não estiverem produzindo energia. Para fechar essa conta um pouco melhor, o ideal aqui é a gente colocar mais uma bateria. Inclusive, se eu colocar aqui mais uma bateria, eu vou fazer algo provisório a princípio nessa parte aqui. Vamos colocar mais uma bateria nessa rua aqui. Agora, com 5 baterias, nós vamos ter um fornecimento de 40 megawatts em cada uma, que totalizaria 200 megawatts de fornecimento de energia quando o painel solar não estiver em funcionamento. Com esse fornecimento de 200 megawatts, o consumo de energia vai estar coberto. O único problema aqui é que esse consumo de energia ele vai aumentar conforme a cidade crescer. Isso daqui precisaria passar por alguma revisão, mas a evolução desse distrito aqui vai ser partir para uma usina nuclear no futuro. Agora, com essas baterias, durante a noite, a nossa cidade vai ter uma cobertura melhor de fornecimento de energia. Porém, a adição delas gera um problema. E qual que é esse problema? A nossa bateria agora tem uma capacidade de 3.200 megawatts. O que é muita energia. Então não adianta eu ter várias baterias aqui e essas baterias fornecer energia quando não estiver funcionando o painel solar, se elas não tiverem energia nela. Então, durante o dia agora, o nosso painel solar tem que ser capaz de produzir energia o suficiente para abastecer todo o nosso distrito aqui metropolitano, industrial e tudo mais, e tem que ser capaz de produzir energia o suficiente para carregar as baterias. E o ideal é que ele seja capaz de produzir energia para exportar para ganhar dinheiro. A conta agora vai ser o contrário. Eu vou voltar de dia aqui. Agora a ideia é fazer a conta ao contrário. Pode olhar aqui que mesmo às 3 da manhã o nosso painel solar aqui está produzindo quase 230 megawatts por hora. E nós temos que calcular o contrário, tá? A cidade consome 200 megawatts por hora aqui. Vamos colocar esse consumo arredondado. Nós estamos produzindo 272 megawatts. Tem um superávit de produção ali de 72 megawatts. Durante as 12 horas que o painel solar está produzindo, que é das 6 da manhã até as 6 da tarde, nós vamos fazer uma conta aqui. Esses 72 megawatts que está excedendo vezes as 12 horas de produção de energia que tem, ela gera somente 864 megawatts. Essa produção de 864 megawatts não está nem perto o suficiente de carregar as 3.200 megawatts que a bateria demanda. Para isso, nós vamos precisar produzir mais energia, para que essa energia que seja produzida, ela dê conta de carregar todas as baterias.
Aonde eu quero chegar com isso? Mesmo rodando o jogo com o ciclo de dia e noite desativado, eu quero que a infraestrutura da energia elétrica seja capaz de passar o ciclo de dia completo fornecendo energia para a cidade, carregando as baterias. Quando chega a noite, essas baterias dê conta de fornecer energia para a cidade, mesmo que elas descarreguem, e no outro dia a nossa energia solar seja capaz de recarregar as baterias. E aí esse ciclo vira um ciclo sem fim. É esse o ponto que eu quero chegar aqui nesse distrito de energia. Então, se eu colocar um segundo painel solar aqui, produzindo os mesmos 230 megawatts por hora, nas 12 horas que ele vai trabalhar, ele vai produzir 2.760 megawatts nas contas aqui. Se eu somar os 864 que já está excedente no momento, vai produzir 3.624 megawatts no período de 12 horas durante o dia, que é mais do que o suficiente para as baterias serem carregadas. Então, uma segunda usina de painéis solares, ela vai dar conta de manter as baterias carregando, de fornecer energia para a cidade e ainda vai sobrar um pouquinho para exportar quando as baterias já estiverem cheias. Então, se a gente vir aqui e colocar essa usina de energia solar nesse canto, que é o que eu tinha deixado reservado para ele aqui, ó, e fazer a ligação aqui do poste de energia, e eu vou aplicar a melhoria do sistema avançado aqui, nós agora vamos ter uma produção aqui, ó, tá com 249, aqui dá 231, imagino que possa ter uma variação dessa daqui por hora. Mas com isso, a nossa produção de energia agora foi para 518. Se eu for ver a diferença aqui dos 200 que consome para os 520 que está produzindo, são 320. Se eu fazer 320 vezes 12, que são as 12 horas que o dia vai estar em funcionamento do jogo, nós vamos produzir 3.800 megawatts, o que é o suficiente para carregar as baterias. Qual que é o problema disso? Como a gente está rodando o jogo com o ciclo de dia e noite desativado, o ciclo de carregamento das baterias ele nunca vai acontecer, porque a bateria, uma vez carregada, ela não vai descarregar e ela não vai precisar de energia. Então a energia que nós vamos produzir a mais, ela vai gerar lucro. O nosso faturamento aqui, eu acredito que vai chegar perto de uns 200 mil quando as baterias estiverem carregadas. É o que eu imagino que vai acontecer. E isso se torna um pouco real, né? Mas eu optei por fazer isso agora porque os próximos projetos a gente pode desenvolver sem a preocupação a princípio que no meio do desenvolvimento a gente vai ter problema de faturamento, como foi o início do distrito industrial. A minha ideia era fazer tudo isso de uma vez depois partir para os outros planos, mas como a gente teve um problema de faturamento lá no episódio 19, se não me engano, vai estar aparecendo no card, nós tivemos que abortar a ideia do desenvolvimento dessa área e ir para o desenvolvimento das outras áreas e depois voltar aqui, né? O que não foi muito legal. Então, por isso que eu optei por fazer o plano B aqui agora. Eu vou deixar o jogo rodando aqui um tempo até as baterias carregarem e a gente verificar o quanto está exportando, o quanto vai ficar nosso faturamento aqui para passar para vocês, tá bom? Voltando aqui então, as baterias estão carregadas, nós estamos exportando 345 megawatts de energia, porém o nosso faturamento aqui, ó, não subiu tanto e isso foi surpreendente para mim. Eu achei que nós íamos chegar perto dos 200 mil com uma certa facilidade, mas o que acontece? No painel de serviço nós estamos aqui com 50 mil negativo, antes esse valor ficava uns 50 mil positivo aqui. E por que está ficando dessa forma? Porque o custo de manutenção subiu muita coisa. Por mais que a exportação suba muito, a manutenção subiu mais ainda. E essa manutenção vem da onde? O painel solar é quase 300 mil de manutenção, cada bateria é quase 100 mil, então nós colocamos 4 baterias, vamos colocar que é 400 mil de manutenção. Mais os 300 mil aqui, nós adicionamos 700 mil de manutenção nessa região, e essa manutenção ficou mais caro do que o faturamento que está gerando.
E isso foi interessante, eu não sabia que teria ficado dessa forma. Eu fico até contente, tá? Porque não é uma forma apelativa de ganhar dinheiro. Ela se equilibra no fim das contas quando considera as baterias. Se eu fosse desativar todas essas baterias aqui, eu tiraria 500 mil aqui de manutenção. Se eu tirar essas 5 baterias, então aqui no painel de serviços, essa manutenção aqui diminuiria 500 mil e nossa eletricidade geraria mais lucro, tá? Então dessa forma aqui, esse foi ponto que eu queria passar com vocês para ter uma correção ali na produção de energia nesse episódio. Com essa parte dos painéis elétricos feito aqui, o último ponto que eu quero passar com vocês é na parte de taxa. Eu planejava diminuir mais essas taxas aqui. Eu considerei que o faturamento ia ficar acima dos 200 mil com a adição do segundo painel solar, o que eu estava bem equivocado, ele ficou até menor do que começou. Então, na parte de taxa, a única coisa que eu quero passar aqui é que na parte comercial nós vamos voltar a 7%, tá? Ele estava em 7, eu tive que voltar a 8 quando precisou fazer uma recuperação financeira em episódios atrás. Eu vou voltar em 7. O comércio é o que mais reclama de taxas altas, porque vai aumentar o custo do produto a ser vendido. Então eu não quero essa reclamação na nossa cidade. Isso foi o último ponto que eu queria passar no episódio de hoje. Para o episódio 30, nós vamos começar o desenvolvimento de uma nova área. Porém, o desenvolvimento dessa área, eu imaginava que nós íamos fazer com faturamento alto aqui. A parte dos painéis solares aqui me surpreendeu. Então, nós vamos começar um novo desenvolvimento de uma área residencial. Nós vamos trazer um aumento de população, que é o que tem de demanda no momento. Com essa nova área residencial, nós vamos iniciar a reforma desta parte aqui. E depois da reforma desta parte, como nós vamos ter um aumento de população, vai voltar o aumento das indústrias para aumentar o faturamento, nós vamos partir para a parte de educação das universidades. Eu não vou partir direto para o desenvolvimento da universidade, porque a universidade vai custar caro manter elas e eu não quero começar um projeto e parar no meio dele por causa de faturamento, tá? Então o meu plano, como o próximo objetivo aqui para o desenvolvimento do nosso mapa vai ser reformar esse canto. Vamos começar criando moradias nessa região para as pessoas saírem daqui e ir para lá. E depois reformar aqui. E com essas duas regiões novas, a gente ter um aumento de população. Tentar chegar nos 150 mil habitantes, talvez, algo assim. Não sei se vamos chegar próximo disso. E com isso, nós vamos aí continuar desenvolvendo a parte industrial. E depois desse plano concluído da reforma dessa região, nós vamos partir para a parte das universidades. Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Quero agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção. Até uma próxima e valeu!